Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, que João Batista fala o seguinte: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E Emmanuel vem comentar na lição 16 do livro Caminho, Verdade e Vida: endireitai os caminhos. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreende que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra, em cada dia, ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos reveladores do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo mental. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e cintilo-ás ao teu lado com a sua bênção. Hoje, na lição de hoje, Emmanuel pega uma frase proferida pelo precursor, o João Batista, aquele que, segundo as Escrituras, era primo de Jesus, mas ele, antes de Jesus começar o seu ministério, ele fazia as conversões nas águas do Jordão e sempre informava que um dia viria um que ele não teria condição de batizar, que esse não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo. E ele fala: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Mas Emmanuel pega uma questão mais profunda, porque Emmanuel vem mostrar para a gente a inquietação que existe não só entre nós encarnados, mas muitos desencarnados também, porque já ouvimos várias vezes as pessoas falarem assim: mas a gente busca Jesus, e Jesus é o quê? Jesus deve ser um mito, Jesus é uma lenda, porque a gente busca e não consegue ter essa certeza de que ele está próximo a nós, né? Primeira coisa, né? Isso é uma informação que a pessoa que ainda não conseguiu fazer uma busca ainda por completa, não conseguiu ainda entender que quando a gente começa a disciplinar, principalmente a oração, no mínimo quando acorda e quando dorme, e outros ao longo do dia, conforme os acontecimentos vão se sucedendo, que ainda não consegue disciplinar o estudo, porque conhecereis a verdade vos libertará, e que principalmente ainda não consegue fazer um mínimo de esforço para a sua reforma íntima, essa pessoa realmente vai entender Jesus muito distante, porque Jesus, como disse certa vez um contador de histórias, ele fala o seguinte, que o pintor estava fazendo a sua última obra, e convocou a cidade toda para apresentar a sua obra. Quando apresenta a sua obra no dia, apresenta um coração com uma porta e Jesus à porta. E uma pessoa na plateia falou assim: tem um defeito nessa obra, aquela porta ali não tem fechadura. E aí o pintor fala: muito obrigado, porque você conseguiu chegar justamente aonde eu queria chegar também. Só existe fechadura por dentro. Quem tem que tomar a iniciativa de abrir o coração para Jesus somos nós. Jesus está o tempo todo para todos nós, mas a gente vai começar a sentir Jesus mesmo de verdade quando a gente começar a praticar o seu evangelho, quando a gente tomar a iniciativa de primeiro reconhecer o quanto distante ainda a gente está da prática do bem, e a partir daí a gente começar a fazer um trabalho que é um esforço individual e é um esforço constante. Emmanuel usa uma frase muito bonita aqui no último parágrafo. Ele fala que se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades,
endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e cinti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. É claro que num primeiro momento o que a gente vai sentir naturalmente vai ser a presença desses espíritos que são enviados por ele, são os prepostos. Em primeiro lugar, muita gente fala o Espírito Santo, eu vou usar aqui o termo anjo da guarda, ele está o tempo todo do nosso lado, o tempo todo do nosso lado. Então, conforme você começar a fazer a prece, a oração, você vai sentir com mais frequência que, na verdade, ele nunca nos abandona, ele está o tempo todo do nosso lado e pronto para nos orientar também. É um capítulo belíssimo, talvez um dos mais bonitos, né, que estão no Livro dos Espíritos, é o que fala sobre o anjo da guarda. Ele fala como é doce essa doutrina, você reconhecer, né, você entender que existe uma pessoa que é o seu melhor amigo. Ele te conhece de uma maneira que até às vezes você não se conhece, porque muita gente aqui na Terra ainda não teve o trabalho de fazer o autoconhecimento. Mas ele te conhece profundamente e procura te ajudar o tempo todo, de todas as maneiras. Um amigo que você não precisa esconder nada dele e que quanto mais você começar a chamá-lo pelo pensamento, né, pelos seus impulsos, mais ele vai estar presente também. E tem uma parte desse capítulo que ele fala assim: não se canse de chamar a gente, quanto mais próximos de vocês a gente estiver, melhor, porque a nossa missão é justamente essa. Nós nascemos, né, nesse momento para isso. A nossa missão está sendo orientar cada um de vocês. Nesse momento é capaz da pessoa sentir realmente a presença mais constante, mais firme de Jesus perto da gente. Agora, quer sentir mesmo essa presença? É quando a gente começa a ter essas pequenas vitórias sobre os nossos impulsos. Quando a gente começa através de um processo de repetição, e é uma repetição que tem que ter sacrifício, não tem jeito, né? Imaginar que, né, a borboleta para sair do casulo é dolorido. Quando vai o ovo também se quebrar, é dolorido. A semente para sair debaixo da terra, né, debaixo da terra para poder começar a florescer, é dolorido. Então a gente vai ter que ter um esforço inicial, sim. Eu não posso fazer isso, não devo fazer isso. Resisto 1, 2, 3, até que daqui a pouco a gente comece a sentir os benefícios de estar resistindo e estar realmente se convencendo, né, pela lógica, pelo bom senso, de que estivemos no bom caminho mesmo, fazendo esse trabalho de resistência. O problema todo é que aqui na Terra, todos nós, sem exceções, ainda trazemos impulsos muito inferiores, impulsos muito voltados para o ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Ainda temos uma luta muito grande com a nossa forma de nos alimentar, com a forma também de nos relacionarmos com as pessoas, com os impulsos do sexo, né, e com todos esses vínculos que a gente vai criando com algumas substâncias também. A gente tem muita luta pela frente mesmo. E o tempo todo, né, a gente estava até falando sobre isso no estudo de ontem, que às vezes a gente acha que está perto da conversão, mas na verdade a gente não está sendo testado da maneira correta. De repente vem uma prova mostrando, está vendo como é que a gente ainda está fraco, ainda precisa se fortalecer mais. Se estamos aqui na Terra, a Terra é um local de provas, é um local de expiações, é um local de aprendizado. O dia que não tiver mais nada para aprender, a gente vai ser retirado daqui da vida naturalmente pelo processo da morte física do corpo e vai chegar do outro lado com os louros da vitória que tivemos sobre nós mesmos. Mas enquanto estamos por aqui, a gente precisa disso. Endireitai os nossos caminhos, o caminho do Senhor, né, para poder estar sentindo cada vez mais a figura do Mestre. Que um outro parágrafo que chama muita atenção aqui é que ele fala que não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Ele aceitou a humilhação e a cruz sem queixas, e a gente fica se queixando o tempo todo, quando na verdade o único trabalho que a gente está tendo no momento é de observar os nossos próprios comportamentos e de estar disciplinando, educando esses próprios comportamentos. Então a gente agradece do fundo do coração a Emmanuel pelas reflexões de hoje, a Jesus por mais um dia de vida e a João Batista
por essa frase no Evangelho de João.